meninas. Boa noite para vocês. Eu vou fazer uma oração. Enquanto isso, as outras, se vierem, estarão já abençoadas já. Paizinho amado, Paizinho querido, muito obrigado, Senhor, por mais uma noite, Senhor, que o Senhor tem nos dado, de estarmos aqui, meu Pai, reunidas, Deus, Pai, buscando mais sabedoria, buscando mais graça, mais conhecimento. Ó Senhor, buscando beber diretamente da fonte, Pai, onde nós alcançamos, Pai querido, tudo aquilo que nós precisamos, Pai, para caminhar contigo, Senhor, um pouquinho mais. Pai, nos abençoa, Pai. Blinda nossas mentes, Senhor. Pai, que nós possamos estar, Senhor querido, conectadas contigo, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha estar conosco, dando-nos sabedoria, graça, entendimento, discernimento, abrindo a nossa mente, Senhor. Pai querido, que nós possamos ter revelações diretamente dos céus, Senhor, dentro da Tua palavra nessa noite, Senhor. Nos abençoa, Senhor. Esteja conosco do começo ao fim, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meninas, vocês que estiveram aqui na última reunião, vocês têm alguma pergunta para fazer para mim ou para a Adri? Alguma dúvida que ficou do que a gente estava estudando? Eu acho que nós paramos no... A gente estudou o 9 e o 10 até o versículo 28, se eu não me engano, né? Eu pensei que a gente tinha parado no 44, mas na verdade a gente não falou quando Pedro chegou e pregou as boas novas. É porque assim, o versículo até o 33, ele fala a mesma coisa, né? Mas se quiser reler, pode reler. É porque ele fala a mesma coisa de lá, a visão que os dois tiveram, né? Isso. Então vamos ler do 34 para frente, que é quando os gentios ouvem as boas novas. Isso, né? Pode ser. Vocês têm alguma pergunta, meninas, que vocês querem fazer? Aproveitem, nos perguntem antes que a gente dê continuidade, senão a gente já continua. Acho que não, né? Qualquer coisa, se alguém vê aqui, abre o microfone e me avisa, tá, meninas? E qualquer coisa pode perguntar também, acho que no grupo ou particular também, fica à vontade, né? Isso. Tá certo, vamos lá então. Capítulo 10, versículo 34. Então Pedro respondeu: vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Em todas as nações, ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo. Esta é a mensagem de boas novas para o povo de Israel. A paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é Senhor de todos nós. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João proclamou. Sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então Jesus foi por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez em toda a Judéia e em Jerusalém, onde o mataram. Penduraram-no numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e permitiu que ele fosse visto. Não por todo o povo, mas por nós que fomos escolhidos por Deus de antemão para sermos suas testemunhas. Nós fomos os que comemos e bebemos com ele depois que ele ressuscitou dos mortos. E ele nos mandou anunciar sua mensagem em toda parte e testemunhar que Deus o designou juiz dos vivos e dos mortos. É a respeito dele que todos os profetas dão testemunho, dizendo que todo o que nele crê dizendo que todo o que nele crê receberá o perdão de seus pecados por meio de seu nome. Amém. Você quer que eu leia até o 48, Dri, ou só até aqui?
Olha, aqui o que a gente vê, e também até o 48 aqui, que você quiser, leia, que assim a gente depois comenta, então, um Ok, pouquinho sobre aqui, e depois a gente passa para o 11. ok. 44. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, pois os ouviram falar em outras línguas e louvar a Deus. Pedro perguntou: pode alguém se opor a eles que se Pedro perguntou: pode alguém se opor a que eles sejam batizados agora, que como nós também receberam o Espírito Santo? Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram que Pedro ficasse com eles alguns dias. Amém. Aqui do versículo 34 até o 43, o que me chama a atenção aqui, primeiro, que a gente vê Pedro aqui, né, que antes tinha uma certa rejeição com os gentios, assim, né, que achava que a pregação era só para os judeus, e ele mesmo, na verdade, ele ainda pregou mais para judeus do que para gentios, mas aqui já cai uma barreira, né, sobre pessoas que ele julgava, talvez não merecedoras, né, da palavra, achava que o Senhor já tinha vindo apenas para eles, mas aqui cai uma barreira enorme, porque o Senhor mostra, porque o próprio Deus, né, vem e mostra isso para ele, né, que não é para ele julgar impuro aquilo que o Senhor está santificando, né. Então a gente vê esse começo aqui, Pedro no começo começando a pregar para os gentios, né? A igreja ainda mais sendo espalhada para todo canto mesmo da terra e não ficando somente numa etnia, somente num lugar, né? Porque eu acredito que esse é o propósito de Deus aqui já, espalhar as boas novas, não apenas para os judeus, não apenas para Israel, mas também para os gentios, para que estavam fora, para aqueles que recebessem, para aqueles que aceitassem Ele como Senhor e Salvador. Então, todos que aceitarem vão poder receber daquilo que eu tenho para dar, né? E então é bacana ver. E uma coisa que salta aos olhos aqui também, que me saltou aos olhos no versículo 41, que fala assim. Na verdade, dá para começar até no 49. Desculpa, no 39, tá, gente? E nós somos testemunhas de tudo que ele fez em toda a Judéia e em Jerusalém, onde o mataram, né? Pendurado numa cruz, mas Deus ressuscitou no terceiro dia e permitiu que fosse visto. Permitiu que ele fosse visto, mas não por todo o povo, mas por nós que fomos escolhidos por Deus de antemão para sermos suas testemunhas. Gente, para mim saltou os olhos esse versículo, porque assim, não era para todos, entende? Não foi para todos esse momento. Ele se mostrou para alguns, para nós que fomos escolhidos de antemão, que sentou com ele, que comeu com ele, sabe? Aqueles que eram mais íntimos, aqueles que andava junto dele mesmo. Ele foi visto por esses foram testemunhas dele, sabe? Então, assim, a gente vê aqui que a presença do Senhor também ela pode ser manifesta de uma forma mais poderosa, mais sobrenatural para aqueles que sentam à mesa com Ele, né? Para aqueles que estão mais perto dele. Então, assim, não é para todos, é para aqueles que querem, é para os mais íntimos, né? É para aqueles que andam pertinho, né? E então, assim, eu acho que aqui, sei lá, aqui saltou nos meus olhos esse versículo, não é para todos, não foi para todo o povo, mas tem uma galera que é testemunha daquilo que o Senhor fez, daquilo que Jesus estava fazendo, que é testemunha de que ele foi pendurado no madeiro, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou, porque ele comeu com a gente na mesa. Ele estava ali com a gente, sentado com a gente, ele falou com a gente, ele ficou 40 dias ali instruindo a gente. Então, assim, tem coisas que é só para quem realmente senta na mesa com ele. Tem revelações que ele só vai dar para quem senta na mesa com ele, para quem abre mão
não daquilo que não é lícito, de coisas que é lícitas, né? Porque aquilo que não é lícito, nós não cometemos mais, né? A gente já está num lugar onde tem coisas que não cabem mais na nossa vida. Sim. Mas tem coisa que cabe. E aí, às vezes, a gente tem que deixar dessas coisas para se sentar na mesa com ele. E ele revelar coisas eternas para nós, coisas importantes para nós, onde daqui a pouco nós teremos testemunha daquilo que ele tem revelado à mesa para nós. Eu gosto muito sempre de trazer aquilo que aconteceu ali para a nossa realidade aqui. Então, esse versículo aqui me saltou aos olhos. Não é para todos, mas é para aqueles que querem, para aqueles que assentam à mesa, para aqueles que comem do pão, né? Que é ele. E se sentar à mesa com ele é uma escolha, né? Ele não força ninguém, né? Quando ele escolheu os discípulos, a gente vê que ele escolheu e foi uma decisão de cada um deles de querer seguir com ele, de sentar à mesa com ele, de comer com ele. Ninguém foi forçado a nada, né? Vem e siga-me. Exatamente. Então, a gente vê que o Senhor, ele nos chama, ele chama todos, né? Mas só quem vai ter as revelações, né? Quem estava mais perto, né? Quem sentou com ele, comeu com ele. Então, e é uma das coisas que eu vejo muito, assim, porque quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente começa a ler, a gente vai vendo respostas, às vezes, num plano de leitura anual que eu faço, assim, é tão pontual, muitas vezes, o que eu leio para aquela situação, naquele momento que eu estou passando, naquele dia, naquela semana, naquele mês. E eu fico assim, meu Deus. E então, assim, quando a gente senta à mesa com ele, come com ele, ele te dá, né, a porção, né, na hora que você precisa, tá ali o alimento fresquinho, tá aqui, filha, o que você precisa para vencer hoje. Então, assim, pode falar, Adri. É um convite, né? Tipo, vem e siga-me, vem e senta à mesa comigo, é um convite. E assim, se a gente... É que eu não quero me estender muito, né? Porque senão você já viu, a gente fica aqui até 10h30 da noite hoje, hein, meninas? Hoje sextou, hein? Amanhã é sábado. Tá, mas brincadeiras. Se a gente começa a ver, né? Aqueles que ele chamou, né? Que ele escolheu, vem e siga-me. Eles renunciaram tudo para seguir, né? A gente vê ele falando rapidamente da história de Pedro. Gente, vocês vão me ver falando muito de Pedro aqui, até tô doidinha para chegar no capítulo 12. 12? No capítulo 12 logo. No capítulo 12 logo, para a gente falar de Pedro. A Jane, minha irmã, a gente já fez estudo sobre Pedro, né, especificamente, e particularmente eu amo demais, assim, a história de Pedro, amo demais, amo muito, assim, então eu gosto muito de falar. E se a gente vê, né, não só ele, claro, mas se a gente vê a história, a gente vê que ele renunciou à maior pesca da vida dele, né, onde ele poderia ser tão bem sucedido a partir dali, daquele milagre que ele estava vivendo, né? Mas ele deixou tudo naquela hora para seguir o dono do milagre, né? Sim. Porque quando Jesus falou, vem Pedro, vou fazer você pescador de homem, ele simplesmente foi. Ele poderia ter falado assim, não, agora com tudo isso de peixe aqui, eu vou pagar tudo minhas contas e ainda vou poder investir, e vou poder ter mais e mais, mas não. Ele deixou tudo ali e foi para seguir Jesus, né? Então, a mesa e esses momentos aqui é para aqueles que escolhem estar. Uma escolha, verdade. Vamos lá, então. No capítulo 11, né? A explicação de Pedro. Logo chegou aos apóstolos e aos outros irmãos da Judéia a notícia de que os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Mas quando Pedro voltou a Jerusalém, os discípulos judeus o criticaram, dizendo: você entrou na casa de gentios e até comeu com eles. Então Pedro lhes contou exatamente o que havia acontecido. Disse: eu estava na cidade de Jope e enquanto orava num êxtase,
Tive uma visão. Algo semelhante a um lençol grande foi baixado do céu, preso pelas 4 pontas, vindo até onde eu estava. Quando olhei dentro do lençol, vi toda espécie de animais domésticos e selvagens, répteis e aves. E ouvi uma voz dizer: levante-se, Pedro, mate e coma. E eu respondi: de modo nenhum, Senhor, jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura ou imprópria. Mas a voz do céu falou novamente: não chame de impuro o que Deus purificou. E isso aconteceu 3 vezes antes que o lençol, com tudo que ele continha, fosse recolhido ao céu. Nesse momento, 3 homens que haviam sido enviados de Cesareia chegaram à casa onde eu estava hospedado. O Espírito me disse que eu fosse com eles, sem nada questionar. Esses 6 irmãos me acompanharam e logo entramos na casa do homem que havia mandado nos buscar. Ele nos contou como um anjo havia aparecido em sua casa e dito: envie mensageiros a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele dirá como você e toda a sua casa podem ser salvos. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como ocorreu conosco no princípio. Então me lembrei das palavras do Senhor quando ele disse: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. E uma vez que Deus deu a esses gentios a mesma dádiva que concedeu a nós quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para me opor a Deus? Ao ouvirem isso, pararam de levantar objeções e começaram a louvar a Deus, dizendo: vemos que Deus deu aos gentios o mesmo privilégio de se arrepender e receber a vida eterna. Amém. Amém. Que ele foi ele só explicou o que a gente já estudou nos versículos passados. Isso. Até porque os judeus aqui, ele teve que explicar, porque era proibido o judeu se assentar e comer com os gentios. Até hoje, né? Os judeus que não são messiânicos, eles não sentam com qualquer pessoa à mesa, né? Pessoas que eles não confiam, que não são confiáveis, eles não se sentam à mesa. E naquela época, então, acho que era mais ainda, né? E quando eles ficaram sabendo, provavelmente eles ficaram um pouco horrorizados com Pedro, né? O que Pedro está fazendo na casa de um gentio romano, né? Que ainda era romano, né? O que Pedro está fazendo lá? Ele está escandalizando a igreja, hein, Jane? Ele está escandalizando a igreja. O que ele está fazendo com os gentios? Mas existia um propósito, né? E esse propósito foi cumprido porque aquilo que o Senhor trouxe para, né? Aqui ele falando, né? Vemos que Deus deu aos gentios o mesmo privilégio de se arrepender e receber a vida eterna. Então, o privilégio não era só para eles. Todos eles podiam receber o Espírito Santo, receber o batismo, né? E os gentios também tiveram essa dádiva. E quando eles entenderam, né? Aqui, exatamente isso, a explicação de Pedro, falando do sonho que ele, né, do sonho não, da visão que ele teve, né, da visão que o outro teve, que se juntou tudo, e aí eles entenderam, né, mas precisava ser explicado, porque realmente, às vezes o Senhor dá algumas missões para a gente que nem todos entendem, né? Nem toda a igreja tá apta a entender algumas coisas. Às vezes a gente passa por algumas situações ou a gente obedece a alguns comandos do Senhor, que é loucura para muitos, né? Mas nem todos vão entender a princípio, mas depois o Senhor mesmo acaba revelando, porque é a vontade dele. A pessoa começa a perceber, né? Porque as atitudes daquele que obedece, ela não precisa nem, né? Dar muita explicação. Porque se o Senhor está fazendo, e o Senhor mandou, então ele mesmo vai justificar, né? Aqui o Senhor tinha dado respaldo para eles dentro das visões que ambos tiveram, né? Então é isso. Mas muitas vezes aquilo que o Senhor, as missões que o Senhor vai nos dar, nem todos ao nosso redor tá pronto para entender. E às vezes vai criticar. E é por isso que eu acho que a gente precisa ter certeza, né, do que o Senhor está nos mandando fazer e não ter medo.
ir e fazer, e se perguntar, explicar o porquê, né? Porque quem convence a verdade que você está falando é o Espírito Santo, né? Se perguntaram, você vai falar o porquê, né? Então, assim, e aqui eles viram que realmente, né, Deus estava dando o mesmo privilégio aos gentios, né? E então, assim, a gente vê que quem nos justifica realmente é o Senhor, né? E às vezes a gente tem medo de fazer as coisas por medo, né? Nossa, mas isso aqui é tão diferente, mas Deus tá mandando eu fazer. E às vezes fica no medo, né, do que vão pensar, do que vão falar. Mas se você tem certeza que é o Senhor que está falando com você, não precisa ter medo. Vai e faz, porque é o Senhor que nos justifica, né? Exatamente. Vamos lá então. Capítulo 11, versículo 19. Enquanto isso, os discípulos que haviam sido dispersos na perseguição depois da morte de Estevão chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria. Pregaram a palavra, mas somente aos judeus. Contudo, alguns dos discípulos que foram de Chipre e Cirene até Antioquia começaram a anunciar aos gentios as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos desses gentios creram e se converteram ao Senhor. Quando a igreja de Jerusalém soube do que havia acontecido, enviou Barnabé a Antioquia. Ao chegar ali e ver essa demonstração da graça de Deus, alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão se converteu ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Ali permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Durante esse tempo, alguns profetas viajaram de Jerusalém a Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, pôs-se em pé numa das reuniões e predisse, pelo Espírito, que uma grande fome viria sobre todo o mundo romano. Isso se cumpriu durante o reinado de Cláudio. Então, os discípulos de Antioquia decidiram enviar uma ajuda aos irmãos da Judéia, cada um de acordo com as suas possibilidades. Foi o que fizeram, enviando as doações aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Amém. Você quer fazer algum comentário, Dril? Você quer que eu continue? É bem breve, aqui porque assim, essa parte ali fala o quê? Da expansão da igreja já, né? É uma expansão maior aqui da igreja. A gente vê aqui também, a única coisa que dá pra gente, um ponto bacana aqui pra gente falar, a questão de Barnabé, aqui no 25. Então, Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Quando encontrou, levou-o para Antioquia e ali permaneceram durante um ano inteiro com aquela igreja, ensinando muitas pessoas, né? E aqui a gente vê o quê? O discipulado de Paulo. Porque Paulo tinha acabado de se converter, né? Já estava assim, pregando, começando a falar, já tinha ficado com alguns discípulos, alguns apóstolos ali, mas aqui você vê ele um ano inteiro com quem? Com Barnabé. Barnabé. Né? Depois disso, a gente nem vê muito se falando mais em Barnabé. Mas a gente vê aqui um homem que foi lá, olha só, ele procurou Saulo, vamos junto para Antioquia e vamos ministrar as igrejas de lá. Então, assim, vejo também aqui já o início mesmo do ministério aí de Paulo, que ainda é chamado de Saulo aqui, né? Mas o início do ministério e o aprendizado, né? Então a gente não vê muito falar de Barnabé, porque depois a gente vê, ouve-se muito sobre Paulo e tudo que ele faz ali na igreja, mas ele teve, como todos, ele teve alguém que acreditou nele, ele teve alguém que pegou ele pela mão e falou, vamos junto, e nós vamos passar um ano inteiro ali, servindo esse lugar, servindo essa igreja, e eu acredito que Paulo teve muito a aprender através da vida de Barnabé, né? Então é só
um parênteses aí para a gente saber que muitas vezes nós vamos também ensinar um Paulo. Alguém talvez não vai ouvir falar muito da gente, mas vai ter um Paulo que vai estar ali, né, pregando, e aquilo que ele colher, aquilo que ele plantar e colher, também vai ter uma partezinha aqui, né? Porque a gente pegou pela mão, acreditou, vamos lá fazer discípulo, né? Vou lá, vou discipular a sua vida, vamos lá que nós vamos aprender junto ali naquele lugar, servir junto naquele lugar. E às vezes é isso, às vezes esse é o nosso papel, né? Sim, E é isso, amiga. sim. Vamos lá então, capítulo 12. O martírio de Tiago e a prisão de Pedro. Por essa época, o rei Herodes Agripa começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Quando Herodes viu quanto isso agradava aos judeus, também prendeu Pedro durante a celebração da festa dos pães sem fermento. Depois lançou-o na cadeia sob a guarda de 4 escoltas, cada uma com 4 soldados. A intenção de Herodes era apresentar Pedro aos judeus para julgamento público depois da Páscoa. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Quer que eu pare ou continuo? Não, continua. Continua? A milagrosa fuga de Pedro. Versículo 6. Na noite antes de Pedro ser levado a julgamento, ele dormia, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e outros montavam guarda na porta da prisão. De repente, uma luz intensa brilhou na cela, e um anjo do Senhor apareceu. Tocou no lado de Pedro para acordá-lo e disse: Depressa, levante-se. E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Então o anjo lhe disse: Vista-se e calce sandálias. E Pedro obedeceu. Agora vista a capa e siga-me, ordenou o anjo. Pedro deixou a cela seguindo o anjo o tempo todo, porém pensava que era uma visão, sem entender que era real o que ocorria. Passaram o primeiro e o segundo postos de guarda, e quando chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o portão se abriu sozinho para eles. Os 2 passaram e foram caminhando ao longo da rua até que, subitamente, o anjo deixou. Por fim, Pedro caiu em si. É verdade mesmo, disse ele. O Senhor enviou seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planejavam me fazer. Quando Pedro se deu conta disso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos para orar. Ele bateu à porta da frente e uma serva chamada Rode foi atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, correu de volta para dentro, dizendo a todos: Pedro está à porta. Eles, porém, disseram: Você está fora de si. Diante da insistência dela, concluíram: Deve ser o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava a bater. Quando por fim abriram a porta e o viram, ficaram admirados. Ele fez um sinal para se acalmarem e lhes contou como o Senhor o havia tirado da prisão. Contem a Tiago e aos outros irmãos o que aconteceu, disse ele. Então foi para outro lugar. Ao amanhecer, houve grande alvoroço entre os soldados a respeito do que tinha acontecido a Pedro. Herodes ordenou que fosse feita uma busca completa por ele. Não conseguindo encontrá-lo, interrogou os guardas e mandou executá-los. Depois disso, Herodes partiu da Judeia e foi passar algum tempo em Cesareia. Legal. Aqui a gente tem algumas pedras preciosas, aqui umas pérolas, né? Para a gente meditar um pouquinho. Primeiro, a gente vê aqui uma perseguição que já está acontecendo há algum tempo, né? E cada vez pior, né? Cada vez mais intensa. E a gente vê aqui também a morte de Tiago, irmão do João, né? E assim, era Pedro, Tiago e João, lembra? Pedro, Tiago e João. Eram os mais íntimos, né, de Jesus ali, que estava sempre ali em volta de Jesus. E agora, depois de Estevão,
Tiago é morto à espada, né? E aí, logo depois que Tiago foi morto, e Herodes, vendo que isso deixava os judeus ali, né, felizes com aquilo que ele estava fazendo, então ele resolve, não, já que eles gostam disso, vamos aproveitar a situação e vamos matar esse povo, né? Então, prende Pedro. E aí a gente vê aqui, né, eles prendendo Pedro, e a igreja também orando fervorosamente, a palavra diz. A igreja orava fervorosamente a Deus por ele, né? Por causa de Pedro, porque Tiago agora já dorme no Senhor, né? E uma coisa que chama bastante atenção, acho que me chamou atenção da primeira vez que eu li, e agora de novo, que eu lembro que eu estava lendo pelo celular, e aí, olhando aqui pela Bíblia, tá marcada a mesma coisa que eu tinha marcado no celular. Eu acho que a gente fez esse estudo há uns 2 anos, não sei, né, Jane, que a gente fez esse estudo Pedro, mas uma coisa assim que chama muita atenção. Na noite antes de Pedro ser levado ao julgamento, ele dormia, preso com 2 correntes entre 2 soldados. Pedro dormia. Sabe, assim, isso me chamou bastante atenção, acho que chamou da primeira vez, agora mais ainda, porque tá aqui escrito, né, Pedro dormia em paz mesmo na prisão. Porque a gente vê aqui um homem, vamos colocar um pouquinho no lugar de Pedro, um homem que tinha acabado de perder um dos seus amigos amados. Era Pedro, Tiago e João. Não que os outros não estivessem junto, mas eles andavam mais junto. Eles estavam sempre em lugares e muitas vezes que os outros discípulos não estavam. E Jesus falava, quero vocês 3. Eu vou lá ressuscitar a filha de Jairo. Eu quero vocês 3 comigo. Jesus levava eles para orar no monte, eram os 3, né? Exatamente. Olha, vou orar, eu quero que vocês vigiem comigo essa noite. Pedro, Tiago e João. Então a gente vê que Tiago, ele estava no círculo mais íntimo ali de Jesus. E automaticamente, eles também se tornaram íntimos, né? Vamos pensar dessa forma. Então, Pedro acabou de perder um amigo amado, um companheiro de ministério, né? Que foi perseguido, que acabou sendo assassinado por Herodes, sabe? E aí, você não vê um Pedro aqui desesperado. Você não vê um Pedro aqui desanimado, não vou mais fazer a obra. Você não vê um Pedro aqui ansioso. Meninas, você não vê um Pedro ansioso, preocupado com o que vai acontecer com ele no julgamento que seria no amanhecer. Entende? Então, assim, você vê um Pedro que dormia acorrentado. Mesmo acorrentado, ele estava dormindo, né? Cheio de guarda lá, ele estava dormindo. Então, isso me chama atenção, por quê? Porque era um discípulo que aprendeu, um apóstolo que aprendeu a confiar numa convicção tão grande no coração dele, que não importava se o Senhor ia salvá-lo, não importava se ele era o próximo, porque ele seria o próximo aqui da lista. Se ele iria morrer no outro dia, ele estava dormindo, descansando no Senhor. Porque assim, ou viria o livramento, ou ele estaria com o Senhor no outro dia. Então, para ele, tanto fazia. Entende? Então, assim, ele não perdeu a paz porque ele estava preso. Ele não perdeu a paz no meio de uma situação difícil que ele estava vivendo. Ele não perdeu a paz, mesmo que o coração dele tivesse triste, porque eu não estou falando que ele não estava triste pela perda do amigo. Embora ele tivesse plena convicção onde o amigo estava. E com certeza já estava melhor do que ele. Entende? Ele tinha essa convicção. Mas não é porque a gente tem convicção que a pessoa dorme em Cristo e está com Cristo que a gente não vai sentir falta do nosso amigo, do nosso companheiro, né? Que no caso era o companheiro dele de ministério. Mas ele não deixou com que aquela tristeza dominasse ele a ponto dele temer, a ponto dele deixar de dormir, a ponto dele estar ali na prisão. Ele não estava lá de um lado para o outro, preocupado, andando de um lado para o outro, fazendo barulho com as correntes, preocupado. Será que o Senhor vem me salvar? Será que vai acontecer alguma coisa? Não, ele dormia.
Enquanto muitas vezes, muitas de nós temos deixado de ter um sono tranquilo por causa de uma conta de luz, uma conta de água, uma conta, alguma provisão que precisa vir no outro dia e a gente não tem hoje, mas assim, tá me tirando sono, eu tô rolando na cama para ver o que eu posso fazer, quando às vezes tem coisas que está fora do nosso controle e o Senhor permite que fique fora do nosso controle para a gente aprender a confiar nele, a ter aquela paz que excede todo entendimento sobre as nossas vidas. A gente só vai aprender essa paz que excede todo entendimento quando a gente vivenciar uma situação difícil e mesmo assim ter paz. Então, que o Espírito Santo possa ministrar sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus, sobre as nossas vidas nessa noite, que nós possamos entrar neste lugar de tranquilidade, nesse lugar de paz, mesmo quando nem tudo me vai bem, sabe? Porque as coisas não estavam boas para Pedro. Ele era o próximo da lista, ele estava preso, acorrentado, embora a igreja estivesse fervorosamente orando por ele, tá? Estavam orando por ele. O Senhor tem sempre alguém. Aí eu vejo também que o Senhor, né? A gente aprende aqui que o Senhor tem sempre alguém. Ele levanta sempre alguém para estar intercedendo por nossas vidas. Às vezes a gente não imagina o quanto tem alguém intercedendo por você. Às vezes você se sente sozinha no meio de um turbilhão de coisas que pode estar acontecendo, de dificuldades que possam estar acontecendo. Mas nessas dificuldades o Senhor está tentando extrair um óleo precioso, sabe? Um óleo da confiança, nesse caso, da paz, onde você fala assim, não importa, pode estar um turbilhão ao meu redor, é a paz que excede todo entendimento vai estar sobre mim, porque eu creio no meu Deus, eu sei quem eu sou, eu sei quem Ele é para mim, e que Ele vai se mover em meu favor. Ele vai se mover a teu favor, creia nisso. Então não deixa de dormir, não deixe de ter paz, não deixe de ter tranquilidade, seja qual for a ansiedade do teu coração. Não andeis ansiosos por aquilo que é a vez de vestir, de comer e tudo mais, porque você é preciosa, você vale mais que um pássaro. Ele te veste, você é mais preciosa do que uma flor do campo. Então assim, vamos aprender, né, nesse versículo, extrair isso. Pedro dormia, talvez numa das piores situações que ele estava vivendo na vida dele ali. Ele dormia. Ele não estava preocupado se alguém estava orando ou não. Ele dormiu. Ele só dormiu. Então, acho que aqui é uma chave, viu? É uma chave para a gente. Isso me lembrou de Salmo 127:2, que fala: é inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Oh, glória! É isso, Jane. É por isso que é gostoso compartilhar, tá vendo? Uma vai lembrando daqui, porque é isso. Ele cuida da gente no nosso sono tranquilo, reparador, porque Ele não dorme. Ele não dorme. O guarda de Israel não dorme. Não dormitará o guarda de Israel. Então, assim, ele não dorme, meninas. Nós podemos passar, sim, por situações. Ele fala que no mundo nós teremos aflições e teremos. Mas ele é conosco. Ele é maior do que tudo isso. Então, assim, eu aprendi isso. Eu aprendi isso também da pior forma, porque é assim que a gente aprende, viu? É assim. Eu lembro de uma época, assim, alguns anos atrás, que eu fazia exatamente isso. Eu ia deitar e a gente estava passando uma situação tão difícil. Na época, era uma situação financeira difícil e a gente estava precisando acontecer algumas coisas. Eu lembro que ia ser o aniversário de 15 anos da minha filha e a gente queria fazer aquela festinha, sabe como que é mãe? E 15 anos e tal. E a gente queria fazer uma festa e a gente estava numa situação e eu ficava ali à madrugada, muitas vezes, pensando o que eu poderia fazer a mais do que eu estava já fazendo para tentar, né, trazer a provisão. Mas não era sobre mim, eu não podia fazer mais nada, eu não tinha mais nada que estava dentro do meu alcance para fazer.
E eu lembro que naquela situação o Senhor começou a ministrar o meu coração. Eu preciso que você experimente a minha paz, que excede todo entendimento, porque eu cuido de tudo. E Ele cuidou. Porque assim, ela teve o aniversário dela, ela ganhou praticamente todas as coisas do aniversário de 15 anos dela. O Senhor proveu tudo, tudo. Bolo, vestido, tudo. O Senhor proveu todas as coisas. E a partir daquela época, nunca mais eu perdi sono. Não, pode estar ruindo. Amanhã é outro dia. Cada dia passa seu mal. E a gente aprende. Verdade. Ai, você quer falar mais alguma coisa, Jane, sobre isso? Não. Então vamos continuar aqui, porque tem mais uma pérola aqui muito, muito maravilhosa. Na noite aqui que fala, né, já na parte seguinte, né, que Pedro... quando o anjo chega, né, ele está dormindo tranquilamente, aí o Senhor vem com o quê? Com o livramento, com a provisão, manda o anjo. O que o Salmos 91 fala, Jane? Que o Senhor dará ordem Aos seus anjos. para te guardar, né? Para te guardar, para te proteger. O Senhor dará ordem aos seus anjos. Ele deu ordem ao anjo dele para livrar Pedro da prisão. Embora ali naquele momento Pedro nem entendesse direito o que estava acontecendo, ele só foi, né? O anjo chegou, tocou nele do lado, vamos, acorda que precisa acordar. Aí o que ele fala? Levante-se depressa, né? Levante-se depressa. Aí as correntes já caem do pulso, ele liberta ali Pedro. E então o anjo lhe disse: vista-se, calce as sandálias. E Pedro obedeceu. E Pedro fez o quê? Obedeceu. A gente tem falado esses dias aqui que uma das chaves, né? E eu acho que a chave principal das nossas vidas é a obediência. Agora, vista a capa e siga-me, ordenou o anjo. E eu lembro desde a primeira vez que nós estudamos sobre Pedro, e o Senhor ministrou no nosso coração sobre essa questão do vista-se, calça sandálias, né? E depois, então, vista a capa e siga-me. E a gente, o Senhor ministrando em nosso coração que, primeiro a gente vê que o Senhor cega aqueles soldados que estavam ali, né? Para que eles conseguem fugir também, né? E a gente vê o anjo dando uma ordem também a ele, né? Vista-se, calce as sandálias e vista a capa e siga-me. E a gente entende aqui uma revelação do Espírito Santo que vestes fala de cobertura. Vista-se, ele precisava se vestir. Vista-se, é uma cobertura. Calce as sandálias. O que é sandálias para nós no Evangelho? É a palavra de boas novas. Então, vista-se, calça sandálias, porque seu tempo não acabou. Você precisa continuar andando, correndo e espalhando as boas novas. Né? Então, as sandálias falam das boas novas. E coloque a capa agora. E a capa fala de autoridade. Então, agora se vista, coloque as sandálias, não acabou ainda para você, ainda não chegou sua hora, ainda não chegou seu tempo, você não vai morrer aqui, aqui não vai ser paralisado o seu ministério por causa dessa luta, por causa do que você está passando, tá? Levante-se, vista-se, coloque as sandálias das boas novas, coloque a capa de autoridade que eu já coloquei sobre você, porque não é tempo ainda de tirar sobre você, e vá. E continue fazendo aquilo que eu te mandei, aquilo que é o teu propósito. Né? Então, enquanto era tempo, enquanto era o propósito de Deus na vida dele, na vida de Pedro, o Senhor o livrou. Né? Então, a gente vê nitidamente esse levante-se, vamos, porque ainda é tempo. O que Né? me Às vezes a gente passa... Perdão, pode terminar. Não, às vezes a gente passa por essas, né, por uns escuros da nossa vida, assim, passa por umas situações onde a gente acha que perdeu as vestes, que perdeu as sandálias, que não tem mais capa para vestir, né? Mas aí o Espírito Santo vem e fala assim:
Levante-se depressa, filha. Levante-se, vista suas vestes. Eu já te dei vestes novas. Vista suas vestes. Coloca sandálias no seu pé. Já coloquei sandálias. A palavra já está em ti. Espalhe as boas novas. Espalhe as boas novas. Não é tempo de parar ainda. Oh, Senhor, Ele está falando. E o que me chama atenção aqui é porque a palavra de Deus fala que muitas vezes os anjos apareceram em forma de homens. Sim. Né? Então, assim, às vezes a gente está em alguma situação preocupados, o Senhor envia alguém para te dar ânimo, para falar para você, levanta, não parou, tem muito para você fazer ainda, e a gente fica, Senhor, fala comigo, eu preciso de uma direção, o Senhor está ali te dando, né? Porque Pedro aqui, ele obedeceu, ele foi e fez, né? E às vezes o Senhor coloca anjos, né? Pessoas no nosso caminho, nos falando o que nós devemos fazer, e a gente não consegue, não alcança, né, aquela vitória, aquilo que a gente tanto precisa, porque a gente não obedece, a gente acha que são pessoas, né, eles não entendem o que eu estou passando, né? Mas muitas das vezes é o Senhor falando, enviando anjos para nos dar, né, o ânimo, a força necessária que a gente precisa, né, para Ele nos livrar daquela situação que é Ele que está nos tirando dali, né? E é interessante que a gente vê aqui, o anjo foi, acordou ele, chamou, mas o anjo não trouxe vestes novas, sandálias novas e capa nova. Ele já tinha tudo que ele precisava. A palavra da mesma, né? Exatamente. Então, assim, que nós hoje, eu e você, que estamos aqui falando com tantas mulheres, com tantas pérolas preciosas que estão nos ouvindo essa noite, que o Senhor te chamou para estar aqui nesse tempo, nessa hora, nessa reunião, nesse estudo, nesse exato momento, que nós, com a autoridade que o Senhor tem colocado sobre nossas vidas, que o Senhor possa, que nós possamos liberar sobre elas hoje, em nome de Jesus, essa palavra. Amada, se você estava esperando isso, nós vamos agora estender a mão sobre você e falar assim: levante-se depressa, filha amada. Levante-se depressa, filha amada. Vistas, não importa qual seja a dificuldade. Não importa o que você está passando, talvez a prisão que você mesma tenha se colocado. Não importa o que seja, o anjo do Senhor vai até você agora, o Espírito Santo do Senhor vai até você agora, tira as algemas e te liberta desse tempo de sono, porque o Senhor está falando assim: agora chega de dormir, filha, chega de dormir, é hora de se vestir, colocar as tuas vestes, colocar as tuas sandálias, a palavra das boas novas que eu já te dei, as vestes de autoridade que eu já coloquei sobre a tua mão, já ministrei sobre você, e vai, filha, eu estou te enviando, vai. Levante-se e vai. Então nós estamos liberando em nome de Jesus essa palavra sobre a sua vida nessa noite. E se tinha algo que te prendia ou algum sono que não te deixava levantar da cama, essa noite nós queremos ser usadas pelo Senhor nessa noite para desatar todo cativeiro, tanto na mente, todo cativeiro sobre a tua vida e aquilo que o Senhor já liberou sobre a sua vida. Vai e faça, obedeça, porque Ele é contigo e o anjo vai ficar com você até que você não tenha mais perigo a correr, que isso a gente já vai vendo aqui para frente que acontece com Pedro, né? Isso. Quer falar o 11, né? Não. Porque daí ele sai da cela e aí ele vai até um tempo depois de ele já está seguro, né? Porque a gente vê que são dois portões, não é isso? Que eles vão, duas partes. Dois postos, né? Dois postos de guarda. Isso, 2 postos de guarda. E depois que eles passam... Né? Isso, e depois que eles passam o portão, ele ainda vai com Pedro até um tempo e depois ele desaparece, que agora Pedro está seguro, né? Não que ele não tivesse com Pedro e protegendo Pedro ainda, mas agora ele está mais manifesto, né? Em homem ali do lado de Pedro. E aí Pedro vai até a casa dos irmãos que estavam orando por ele, e olha só, eles ficam perplexos quando vê Pedro, né? A moça fica tão perplexa que ela abre a porta, fecha a porta e sai correndo. Pedro está na porta,
Como assim, Pedro, tá maluca? Pedro não tá na porta. Claro que não, você deve ter visto um anjo dele. Por quê? Olha só o mistério. Eles estavam orando por Pedro, mas eles já estavam achando que Pedro estava morto. Ou que ia morrer. Não, porque você viu ele, é o anjo dele que apareceu. Muitas vezes nós oramos por coisas que quando Deus começa a fazer, a gente fica tão perplexo que a gente não sabe direito se está acontecendo verdade. Eu orei por isso, mas a hora que começa a acontecer, meu Deus, é isso mesmo? É isso mesmo. Não é? É verdade, é verdade. E, né, e até assim, para nós, né, trazendo para os nossos dias hoje, porque muitas das vezes o Senhor nos dá a vitória, né, a gente vai, né, o anjo nos tira de lá, a gente levanta, a gente vai, e mesmo os nossos irmãos que estão orando por nós, eles não vão crer que é o Senhor que está fazendo aquilo na sua vida, né? Eles vão falar não é o Senhor, não foi o Senhor, não é. Não é possível. Não é possível, você tá doido, foi o que eles falaram para Rod, né? Você tá doido, você tá vendo o anjo dele, não é ele, não é possível. Difícil, né? Aquela enfermidade estava desenganada, aquele problema estava difícil demais, não tinha como, não tinha outra saída. Mas, né, quando você descansa no Senhor, enquanto você descansa, enquanto você dorme, que o Senhor vem, né, e nos dá a vitória, nos anima, né, nos reveste, nos dá a autoridade, né? E então, assim, para a gente ver, né, que a nossa fé ela tem que ser aquilo que a gente ouviu, né? Porque o Pedro achou que ele estava tendo uma visão, né? Com tudo aquilo que estava acontecendo, estava tão surreal para ele, estava tão assim, como assim que eu estou saindo daqui? E nem ele creu, ele achou que ele estava tendo uma visão, né? E é tão lindo quando a gente traz isso para os nossos dias e a gente aplicar para a nossa vida, né? E não se deixar ficar surpresos quando situações como essa baterem à nossa porta, né? Porque às vezes a gente acha, mas eles têm que se alegrar comigo, ou eles vão crer quando o Senhor fazer, mas às vezes o milagre vai ser tão grande que ninguém vai crer, vão chamar de doido, né? Estão vendo coisas. E é você que está vivendo, não é os outros. Então a gente também não pode achar que assim, exigir que certas pessoas entendam aquilo que nós estamos vivendo, porque cada um também está numa estação. Então, assim, tudo bem, se ele não acredita naquilo que Deus está fazendo, tudo bem, mas eu acredito, estou vivendo. Então, assim, né? Porque nem todo mundo vai estar na mesma estação, entendendo o que Deus está fazendo ali, né? Então a gente tem que permanecer naquilo que Deus tem falado. Deve ter caído a internet da Jane, viu, gente? Mas vamos continuar aqui falando aqui da palavra, né? Porque aí depois eles abrem a porta e aí vê que realmente o Senhor ele conta tudo que tinha acontecido e eles creem, né? Até porque ele tá ali, não tem como eles não testemunhar o que Deus fez. Então agora eles também são testemunha daquilo que Deus fez na vida de Pedro, né? Que nós possamos também ser testemunha daquilo que Deus tem feito na vida de tantas pessoas, né? Porque quando nós somos testemunhas oculares, né? De algo que Deus está fazendo, a gente pode falar sobre isso também. Isso vai trazer fé, convicção ao coração das pessoas, né? Então é isso. Eu acho que desse capítulo, do 11, né? Do 12 que nós lemos, fica essa palavra: levante-se, né? Vista-se, né? Calça sandálias, coloca a capa de autoridade e deixa Deus te usar, te enviar. Jane, eu acho que o capítulo 11, né? 11 não, 12, aí agora a gente vai falar da morte de Herodes Agripa aqui. Você quer ler?
Jane, tá fechado o seu microfone. Ah, ok. É que a minha internet caiu aqui, aí eu tive que reconectar e esqueci. Vamos lá então, versículo 20. O rei Herodes estava muito irado com o povo de Tiro e Sidom. Assim, as duas cidades se uniram na tentativa de reconciliar com o rei, pois dependiam de suas terras para obter alimento. Então, tendo conquistado o apoio de Blasto, assistente pessoal do rei, conseguiram uma audiência. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso para eles. O povo o ovacionava gritando: é a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes com uma enfermidade, pois ele não ofereceu a glória a Deus. Foi comido por vermes e morreu. Enquanto isso, a palavra de Deus continuava a se espalhar e havia muitos novos convertidos. Quando Barnabé e Saulo terminaram sua missão em Jerusalém, voltaram levando consigo João Marcos. Amém. Então, aqui a gente vê essa questão da morte de Herodes, e a gente vê aqui um homem que está cheio da glória de si mesmo, né? E a palavra diz aqui que o povo aclamava ele como se ele fosse um deus, né? E a verdade é que, se eu não estiver enganada, é em Isaías, não me recordo bem, mas eu acho que é em Isaías, que a palavra diz assim que ele não divide a glória dele com ninguém, né? Exatamente. Ele não divide a glória dele com ninguém. Então, aqui mesmo, o próprio Deus quis mostrar ao povo que ele não era um Deus. Colocou uma enfermidade na hora, né, na vida dele ali, e ele foi comido por vermes e morreu. Então, assim, porque ele também, ele gostava dessa glória para ele, né? Ele queria essa glória para ele. E aí o Senhor, imediatamente, não divide a glória dele com ninguém. E enquanto isso, a palavra de Deus continuava se espalhando, né? Os discípulos ali, os apóstolos, Barnabé, Saulo, terminaram a missão lá em Jerusalém, volta, já trazendo mais o João Marcos junto ali, que já estava junto também na missão. Então, você vai vendo só se agregando, né? E a expansão do reino acontecendo, né? Então, é maravilhoso. É maravilhoso o que Deus faz. Sim. Vamos continuar, meninas, ou a gente continua na segunda-feira, o capítulo 13 para frente? Vamos ler o começo aqui do capítulo 13, porque vem a primeira viagem missionária de Paulo, né? Que aqui ele já vai como Paulo, ele já não é mais Saulo, né? Vamos lá, capítulo 13. Barnabé e Saulo são enviados pela igreja. Entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia, da Síria, estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes Antipas, e Saulo. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual os chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Versículo 4. A primeira viagem missionária de Saulo. Enviados pelo Espírito Santo, eles desceram ao porto de Seleucia, de onde navegaram para a ilha de Chipre. Ali na cidade de Salamina, foram às sinagogas judaicas e pregaram a palavra de Deus. João Marcos os acompanhava como assistente. Viajaram por toda a ilha até que, por fim, chegaram a Pafos, onde encontraram um feiticeiro um falso profeta chamado Bar-Jesus. Ele acompanhava o governador Sérgio Paulo, um homem inteligente que convidou Barnabé e Saulo para visitá-lo, pois desejava ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o feiticeiro, esse é o significado de seu nome,
opôs-se a eles na tentativa de impedir que o governador viesse a crer. Cheio do Espírito Santo, Saulo também, conhecido como Paulo, encarou Elimas nos olhos e disse: Filho do diabo, cheio de toda espécie de engano e maldade, e inimigo de tudo que é certo, quando deixará de distorcer os caminhos retos do Senhor? Preste atenção, pois o Senhor colocou a mão sobre você para castigá-lo, e você ficará cego, sem conseguir ver a luz do sol por algum tempo. No mesmo instante, neblina e escuridão cobriram-lhe os olhos, e ele começou a tatear, suplicando que alguém o tomasse pela mão e o guiasse. Quando o governador viu o que havia acontecido, creu, muito admirado com o ensino a respeito do Senhor. Aleluia. Aqui a gente já começa o ministério aí de Paulo, né? Na primeira viagem, a gente vê o Espírito Santo agindo, e a gente vê mais uma vez aqui uma coisa que você sempre bate na tecla aí com as meninas, né, no grupo, tudo mais, sobre o jejum e a oração, né? Debaixo de jejum e oração, eles foram conduzidos pelo Espírito Santo a separarem Barnabé e Saulo para viajar, né? Para ir para essa viagem, porque o Senhor tinha chamado eles para isso. E então, depois de mais jejum e oração, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram para a sua missão. Então, assim, aí a gente vai vendo realmente o quão importante é a gente estar sensível ao Senhor através do jejum, né? Através da oração, que quanto mais jejuns e oração, mais sensibilidade a gente tem do Espírito Santo, de entender, de ter o direcionamento, né, do Senhor para as nossas vidas, para aquilo que Ele quer, né, e depois ainda que a gente tenha aquela direção, porque foi aqui um direcionamento para eles, né, estou dando direção, quero que vocês os enviem. Aí, não, amém, nós vamos enviá-los, mas antes de pôr a mão e enviar, vamos jejuar e orar mais um pouco, né? Para ter certeza, né? Exatamente. Sim. Fala, né? Foram, depois de mais jejuns e orações. Isso. Então a gente vê aí muito jejum e oração para fazer aquilo que o próprio Deus manda fazer, né? Mas com muito discernimento, com muita sabedoria. E aí a gente vai vendo por quê? Porque Barnabé e Paulo estavam onde? No meio de onde? No meio do jejum e da oração também. E aí a gente vê aqui que, embora quando ele chegasse nesse lugar, aonde esse governador, né, queria ouvir a palavra, era governador, gente? Ele acompanhava o governador Sérgio Paulo, isso mesmo. O governador, ele estava com sede da palavra, ele queria ouvir, né? Só que tinha o homem lá, o feiticeiro, o Elimas, né? O feiticeiro que acompanhava ele, e o feiticeiro não queria que ele ouvisse a palavra, queria impedir, né? Mas tem certos momentos que não existe feitiço, não existe nada que possa impedir o propósito de Deus, né? Embora o feiticeiro estivesse ali para tentar impedir que o governador ouvisse a palavra, a autoridade já estava grande na vida ali de Barnabé, de Paulo, já estava tão grande que quando Paulo olhou para ele, viu que existia um espírito de engano, né? De distorção da palavra. Olha só, quanto tempo, filho do diabo, né? Ele falou, cheio de toda espécie de engano, de maldade, né? O inimigo, até quando, né? Aqui, ó, até quando deixará de distorcer os caminhos retos do Senhor? Então era um cara que talvez falasse de Deus, olha só, acho que a gente pode colocar nessa posição, que falasse coisas de Deus distorcidamente. Sim. Não existe época mais propícia para isso do que nós estamos vivendo hoje. Tantas pessoas falando coisas de Deus, mas muitas vezes distorcendo a palavra do Senhor, enganando para que as pessoas não cheguem na verdade da palavra. E é por isso, meninas, que nós temos que continuar calçar sim as nossas sandálias e sim liberar a porção que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, porque tem um monte de Elimás por aí. E quando nós olharmos nos olhos deles, nós vamos falar, filho do diabo.
Até quando você vai ficar distorcendo a palavra do Senhor, né? E aí nós vamos poder ter a autoridade do Senhor. Mas para ter autoridade do Senhor, é através do quê? Jejum, oração e obediência, né? Exatamente. Aí, não é? Porque aquele que quer ouvir a verdade, né? Porque aqui fala que o governador ele desejava ouvir a palavra de Deus. E quando você deseja, né? Porque o Senhor ele não invade o coração de ninguém, né? O Espírito Santo não invade o coração de ninguém. Mas se você quer, vai ter meios e o Senhor vai enviar pessoas cheias do Espírito Santo que somos nós que desejamos e almejamos isso, né? De levar a palavra e vai entrar e a gente vai ter o discernimento dos filhos do diabo que estão ali impedindo aquilo que o Senhor quer fazer, né? Exatamente. Onde vai ser repreendido todo espírito de engano que muitas vezes está rondando ali para que a palavra não entre no coração. Mas esse homem, ele desejava, ele tinha sede da palavra, né? Exatamente. E Paulo vai lá. E é tão interessante que a gente vê ali. Ele queria ser o impedimento, mas na verdade ele foi o trampolim para que o governador acreditasse ainda mais no que Deus estava fazendo. Por quê? Porque quando Paulo repreende ele e ainda coloca sobre ele ali, né, uma cegueira, que ele fala assim, o Senhor, né, vai te cegar por um tempo, para você entender, né, entender o que ele faz. E quando ele ficou cego ali, na hora, o governador já creu. Opa, tem algo diferente ali, nesse povo, tem algo diferente, tem uma autoridade, tem uma unção. Eu creio, porque não é qualquer Deus que faz um negócio desse, né? Era um tempo de muitos deuses ainda ali. Então, assim, não é qualquer Deus, eu nunca vi outro Deus fazendo isso, né? Através de um homem. Então, assim, ele creu imediatamente no Senhor, né? Então, aquilo que ele foi ali para ser impedimento, na verdade, ele acabou sendo ali, né, um lugar onde foi para mais crer ainda do que atrapalhar, porque ele foi para atrapalhar, mas a unção era tanta na vida de Paulo ali que só serviu de apoio. Virou bênção, né? Aquilo que estava ali para atrapalhar virou uma bênção, porque o outro, né, fez com que o outro acreditasse com mais facilidade ainda, né? Exatamente. É maravilhoso. A gente só não pode ter medo de fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer, né? E eu sempre falo, a gente se posicionar, porque eu vejo a obediência como um posicionamento, né? A obediência é um posicionamento, e o jejum e a oração. Nós não vamos chegar a lugar nenhum sem o jejum e a oração, né? Se a gente quer ser usado pelo Senhor da maneira correta, da maneira certa, né? O Senhor, ele vai nos enviar a lugares, mas para nós irmos a lugares, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque nós vamos dar de cara com filhos do diabo, né? E a gente vai ter que ter autoridade, discernimento para poder confrontá-los. Exatamente. Porque o confronto, né, ele precisa existir. Porque é no confronto porque às vezes a gente fica, não vou confrontar, vou deixar para lá, não vou fazer nada, Deus me justifica, mas tem muitas coisas que nós precisamos confrontar a pessoa para que as máscaras delas caiam e que os outros que estão ali com sede da verdade venham enxergar e acreditar no Senhor, né? Acreditar na verdade. A palavra verdadeira, exatamente. E não na palavra distorcida. Exatamente. E eu acho assim, é lindo, porque quando a gente começa a ler os detalhezinhos da Bíblia, a gente vai, né, estudando e a gente vai, né, trazendo e aplicando para a nossa vida, para o nosso dia a dia, a gente parece que vai se encorajando mais, né? Vai ficando com mais coragem e muitas das vezes a gente nem sabe o que fazer, nem sabe por onde começar, não sabe, meninas, a oração e o jejum. O Senhor vai começar a falar para vocês, vai mostrar em sonho, vai começar as direções dar direções para vocês do que fazer, porque
né? O jejum, ele nos deixa sensíveis, né, à voz do Senhor. E a oração é onde você fala para o Senhor. Aí você vem ler a palavra é a boca do Senhor falando com você. Então você tem um combo completo para fazer aquilo que ele nos chamou para fazer, né? Ai, é maravilhoso. Eu amo estudar a Bíblia e gosto de estudar, de ler, e ainda mais junto, né, com outras mulheres. É muito maravilhoso isso. E tem sido uma semana muito abençoada, né? O Senhor está nos abençoando com a Adri aqui, com todo o conhecimento. E a gente vai, né, aprendendo, e aquilo que o Senhor já falou uma vez, ele fala de novo, e nos, né, a palavra nos vivifica de novo, nos dá força novamente, e é assim a palavra do Senhor, né? Meninas, eu fico muito feliz, eu estou muito feliz nessa semana, né? Tudo que o Senhor já falou com a gente nesses capítulos, e Deus tem muito mais para fazer. Não desanimem, continuem, porque a gente só vai ter vitória, né? Assim, a palavra do Senhor fala que muitos perecem por falta de conhecimento, né? E estudar a palavra de Deus, poucos querem, mas é aqui que a gente tem todo o conhecimento, né? E a gente não pode deixar de estudar a palavra do Senhor, mesmo que seja pouquinho, mesmo que você pegue um versículo de manhã e fique nele o dia inteiro, mas faça, porque é só assim que a gente vai ter autoridade, né? Ser cheio do Espírito Santo e saber o que fazer na hora certa. Meninas, passada, só complementar. Na semana passada, eu acho que foi na live passada, nós falamos de acessos, né, a lugares, portas, que o Senhor queria que nós começássemos a acessar, lugares que nós nunca acessamos ainda, lugares que nós não entramos, não acessamos ainda. E aqui hoje, nessa live, a gente já pega a chave para acessar esses lugares. A chave está aqui, na palavra, no jejum, exatamente, na obediência, na oração e conhecendo a palavra, porque a palavra nos dá as chaves para abrir esses lugares que ainda não estão acessíveis, mas que o Senhor tem colocado diante de nós, né? E falado agora, já pode entrar, sabe? É como se eu visse um corredor assim de portas. E aí você já entrou em algumas delas, já acessou algumas, mas ainda tem algumas aí para entrar e acessar. Ah, mas como eu vou entrar? Com as chaves que o Senhor tem te colocado, através da palavra, né? Através de coisas que a gente tem falado aqui, né? Às vezes é uma frase que a gente fala aqui que abre o entendimento, que traz uma chave, uma revelação para você. E através também da palavra, que depois você vai vir aqui, você vai ler sobre isso, porque alguma coisa saltou aos seus olhos. Às vezes um versículo aqui salta aos nossos olhos, a gente fala sobre ele, mas às vezes enquanto a gente está falando algo aqui, o Espírito Santo está queimando no teu coração um outro versículo aqui, e que é uma chave para a tua vida, né? E são essas chaves que o Senhor vai dando, e aos poucos ele vai dando, e a gente vai acessando esses lugares que ele tem para a gente, que está ali já, e ele quer que a gente acesse. Mas para isso a gente precisa ter a chave, e a chave está aqui. Conhecer a palavra, conhecer e prosseguir em conhecer, não é? E esses momentos traz muita revelação. A mesa traz muita revelação para a gente, né? E a palavra que é dita ali, ao pão que nós estamos compartilhando, partindo, vai trazer revelação, né? E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és, né? Então, assim, é isso. A gente reparte, quando ele parte o pão, então os discípulos reconhecem que ele era Jesus. E aí a gente está reconhecendo algumas facetas de Jesus que talvez a gente não tinha visto ainda. E o Senhor ainda quer que a gente acesse lugares que a gente ainda não conheceu, mas que ele deseja que nós conheçamos. Ele deseja. É o desejo do coração dele que você conheça e acesse lugares que você ainda não experimentou.
vamos desejar esses lugares. Eu desejo, meninos, o tesouro mais precioso que a gente pode ter é conhecer o Senhor e acessar esses lugares nele, os tesouros escondidos nele, sabe? Ele é o nosso tesouro mais precioso, então, e tem tesouros ali que a gente precisa procurar. E tesouro é escondido mesmo, né? Então a gente precisa ter realmente ferramentas para ir lá e encontrar esse tesouro, né? E é tão precioso. E é isso. Eu tô muito muito feliz de fazer parte com vocês aqui, de verdade. Essa semana foi uma semana abençoada na minha vida, onde realmente eu tenho sentido assim uma alegria no Senhor de fazer parte aqui com vocês, de poder partilhar desses momentos, sabe? Tem coisas aqui que saltam aos meus olhos e que o Senhor começa a falar, que às vezes eu estou falando para vocês, liberando sobre a vida de vocês, mas ao mesmo tempo eu estou sendo ministrada por Ele aqui também, estou sendo levantada por Ele, estou sendo enviada também. Levanta depressa, filha, vamos lá, né? Tem coisas para fazer e eu te chamei para isso. Então, assim, oh meu Deus, né? Aí o coração começa a queimar de uma forma, né, que esse fogo não cesse, sabe? Eu não quero que esse fogo cesse, nem na minha vida, nem na sua vida. E se a tua chama estava aí querendo acabar, que nós possamos ser chamas e colocar a mão umas nas outras, assim, mesmo que seja online, porque o Espírito Santo nos conecta, né? Oh, meu Deus! E receba desse fogo que queime no teu coração, que queime no seu coração, sentir mais da presença dele, estar aos pés dele, né? Hoje compartilhei aquela palavra lá sobre Marta, né, estar aos pés do Senhor, porque é tudo que Ele deseja, que a gente fique, tem horas assim largadinho. Eu sei que as demandas são difíceis, todos nós temos os nossos momentos ali difíceis, mas às vezes até lá no banheiro, no chuveiro, se larga aos pés dele, meninas, sabe, se aquele for seu único momento, Ele vai receber aquele seu momento e vai multiplicar aquele seu momento, sabe, que você tá ali com Ele, só você e Ele. Então, assim, mesmo que seja o pouco, seja fiel no pouco. Eu só consigo ter meia hora porque eu tenho bebê pequeno, porque eu tenho um filho especial. Eu não consigo tirar muito tempo. Os 5 minutos que você tirar para você e ele vai multiplicar, porque para ele 5 é uma eternidade. Né? Então que esse desejo, que essa alegria, sabe? E eu quero te agradecer, minha amiga, por fazer parte disso. Eu já falei com você fora daqui, você sabe que eu celebro o que Deus está fazendo na sua vida, através dela, na vida dessas mulheres, e poder fazer parte de um pouquinho disso é muito maravilhoso, assim, sabe? Eu partilho muito dessa alegria, sabe? E isso tem me trazido vida também nessa estação que eu tenho vivido. Você sabe dessa estação que eu estou passando, que eu tenho passado, e o que o Senhor tem feito. E eu sei que fará muitas coisas ainda, mas assim, eu estou satisfeita com aquilo que Ele tem feito agora. Eu preciso ser grata com aquilo que Ele está fazendo agora, mas também estar disponível e posicionada para aquilo que Ele tem a fazer nessa estação, nesse momento. E se essa é a minha porçãozinha agora aqui, é uma porção que está me trazendo vida, né? Enquanto eu falo, eu recebo muito. Então é muito bom. Obrigada pelo seu sim, obrigada porque você inspira as nossas vidas, assim, aquilo que Deus está fazendo na sua vida, inspira as nossas vidas também. Então, assim, obrigada mesmo, que nós possamos aí caminhar juntas até a eternidade. Amém. Muito obrigada, Dri. Mesma coisa, né? Eu te falo assim, o Senhor, Ele sabe fazer as coisas
de uma maneira que a gente nem espera, né? Ele nos surpreende, é ele que vai fazendo, é ele que vai, né, colocando as coisas no lugar, né? E ter você aqui com todo, né, o seu ensinamento, trazer, ajudando a gente entender mais e a gente aprender juntas é um prazer, um presente de Deus, que Ele continue trazendo você nos nossos estudos e vai ser maravilhoso, né? Porque Amém. Aprender com pessoas que estão mais adiantado do que a gente é um presente. Amém. Muito obrigado pelo seu tempo também. Deus abençoe. Amém. Amiga, Amém. Tu pode fazer uma oração para nós, então, para nós encerrarmos hoje? Vamos lá. Meninas, feche seus olhos. Obrigada, Senhor. Ah, que tempo precioso, Senhor, que realmente fique em nossos corações, que o Senhor continue ministrando em nossas mentes, sabe, em nossos corações, que o desejo do seu coração seja impresso em nós, ó Pai. Que essa palavra, levante-se depressa, vista-se, coloque as sandálias, coloque a capa que está sobre você, realmente venha queimar em nossos corações. Queimar os nossos corações. Que o desejo de estar aos teus pés e ouvir a sua voz. Queime em nossos corações, Senhor. Queime em nossos corações. Que o nosso desejo seja único em Ti, Senhor. Que a nossa prioridade seja Ti, a Tua voz, te conhecer e prosseguir em Te conhecer, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te peço pelas filhas amadas que estão aqui agora, Senhor, e por aquelas que já estiveram e tiveram que sair. Pai, seja com cada uma delas agora, impressa esse desejo sobre elas agora. Espírito Santo, chacoalhe agora. Espírito Santo, acorde do sono agora, e que elas possam ir para o ID, o lugar que o Senhor tem chamado, a estação que o Senhor tem chamado, que elas possam ter discernimento, posicionamento, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Nós já estamos tão felizes com aquilo que o Senhor tem feito até aqui. Nós estamos tão maravilhadas e gratas por aquilo que o Senhor tem feito até aqui. Porém, Senhor, nós não podemos parar aqui porque nós sabemos que o Senhor é uma fonte inesgotável e nós queremos mergulhar nestas águas ainda mais, ó Deus, nos banhar dessas águas, ó Pai. E nós sabemos que o Senhor tem muito mais para derramar sobre nós e nós desejamos, Senhor, a porção de cada dia, que nos tem dado, Senhor, e que nós possamos praticar tudo aquilo que nós temos aprendido nesses dias, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós, que nós possamos multiplicar, que nós possamos praticar, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoe a cada uma, o lar de cada uma, a família de cada uma agora representada aqui, que os seus anjos estejam sobre a vida deles, Senhor, sobre a casa, guardando de todo mal, ó Pai, de toda a investida de Satanás agora, em nome de Jesus vai cair por terra, todo desânimo vai cair por terra agora, todo mal tá caindo por terra agora, todas as ataduras estão caindo por terra agora, todas as correntes estão sendo caídas por terra agora, em nome de Jesus, da mente, em nome de Jesus. Nós liberamos essa palavra sobre elas, sobre a vida delas, sobre a casa delas, ó Pai, para que elas possam ser livres em Ti e no Teu propósito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, amém. Ai, que delícia. Meninas, obrigada por cada uma de vocês né, estar aqui com a gente nessa noite e meditem em Atos. Dê uma recapitulada aí no que a gente já estudou final de semana. E é isso aí. Que Deus abençoe. Tenha um bom final de semana e a gente se vê na segunda-feira à noite, em nome de Jesus. Amém. Beijo. Deus abençoe. Obrigado, Dri. Obrigado, Gê, Amanda, Jéssica. Beijo, meninas.